Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado em mais um vídeo do canal. E hoje, podemos dizer até um dia triste para o São Paulo. É um pouco que eu vou falar aqui nesse vídeo. Acabou de sair algumas horas atrás. O Dorival aceita o convite da seleção brasileira, né, e vai treinar a seleção deixando o São Paulo. Então peço a você que fique ligado no vídeo, que a gente vai falar sobre isso. Na verdade, eu ia dar continuidade à série de contratações e vou dar continuidade, até porque vida que segue. Esse vídeo ele vai falar do Damian Bombadilla, né, que é o meio-campo aí que o São Paulo contratou. Mas peço a você que fique até o final, que vamos falar também sobre o Dorival, que é o que vai falar muito aqui nessa semana, beleza? Então, de cara, já peço meus agradecimentos para você que está aqui no canal. É sempre bom ter vocês, compartilhem, né, os vídeos, passe para os amigos. E aí, por seguinte, como eu disse, fique até o final do vídeo, porque a gente vai falar sobre o Bombadilla e também sobre Dorival. E vamos direto ao assunto, falando das características do Bombadilla, beleza? Sobre as características do Bombadilla, eu vou falar que eu realmente não conhecia, assim, não é demérito nenhum, não tem como conhecer todos os jogadores, mas é um jogador jovem de 22 anos, paraguaio, filho daquele goleiro conhecido, Bombadilla, por isso que você talvez lembre o nome. E, enfim, tem 1,80 m, tem 76 kg, mais ou menos ali o físico do Pablo Maia. A diferença é que ele joga como segundo volante, né? Eu vou deixar aqui, que para mim até é uma surpresa também, vou deixar aqui o link na descrição para você ver as jogadas dele, os lances. É um jogador que controla muito bem a bola com os dois pés, né? Geralmente rouba essa bola no meio de campo, né? Vai tabelando, levando e chega dentro da área e faz gol. Isso é uma coisa importante. Então ele chega para brigar com o Alisson. E diferente do Alisson, se ele continuar fazendo gol, né? Se ele fizer gol, eu acho até que ele tem condição de ser titular. Então, beleza, essas são as características do Bombadilla. Agora vamos dar uma olhada nas estatísticas e no histórico dele. Então, como é um jogador novo, né, de 22 anos, ele só passou pelo Cerro Porteño. Vem do Cerro Porteño, que é esse time paraguaio. Ele não jogou em nenhum outro time. Mas o interessante ver aí é que ao longo da temporada, eu vou deixar aqui os dados, né? Ele tem em média assim, uns 48 jogos, mas o mais interessante é isso, é a quantidade de gols. Eu vou deixar aqui os gols, né? Se eu não me engano, na própria Libertadores ele fez 2 gols, um gol contra o Palmeiras, talvez daí que eu tenho uma pouca lembrança dele. Mas o interessante é isso, e como você vai ver no vídeo, é um jogador, um jogador de segundo homem de meio campo que chega dentro da área, pisa dentro da área, fez gol de esquerda, de direita, pelo que vi ali é destro, mas fazendo gol de esquerda. Então essa é uma característica importante, né, que mostra aí a quantidade de gols que a gente precisa, principalmente para esse time do São Paulo como segundo homem meio do meio campo. Beleza? Agora vamos analisar o contrato. Sobre o contrato, é importante frisar, eu sempre toco isso aqui, é muito ruim quando você entra na internet, você vai buscar fontes e tem pessoas que trabalham com aquilo, né, jornalistas, enfim, divulgadores de informação e divulga errado. Por um monte de canto que eu vi aí, o São Paulo tinha pagado 16 milhões de reais pelo Bombadilla, que nesse caso, em termos comparativos, seria um valor alto, mas não foi isso, pessoal. O São Paulo pagou 60% desse valor. Esse seria o valor de mercado do Bombadilla. Então o São Paulo pagou cerca de 10 milhões de reais. Que em termos de comparação é o mesmo que o Gabriel Neves, né? Se a gente for pensar, o Gabriel Neves se destacou num time, né, sul-americano, né, veio com alta expectativa, um jovem também. Então, se comparar todo o empréstimo, né, e o que o São Paulo pagou pelo Gabriel Neves, ali está na média, então acho que é um bom valor para jogadores que se destacam assim, no futebol sul-americano, e para vir aqui para o Brasil tem que pagar esse valor mesmo. Se a gente for olhar também o Arboleda, que hoje é um dos melhores zagueiros aqui do Brasil, foi mais ou menos esse valor, né, na época. Então, assim, um valor coerente e um contrato de 3 anos, que a ideia do São Paulo jogou bem, né, fazer dinheiro, né, e vender para fora. Então é isso sobre o contrato. E aí, dito isso, né, vamos fazer já uma análise e como seria essa contratação, se ela é vantajosa ou não para o São Paulo. Então, essa contratação, quando eu pensei até em falar, ela era muito cheia de si, justamente pensando até no Dorival. Porque assim, ele não é um jogador, isso é um ponto negativo, não é um jogador que vem mudar as características, né? Ele é um segundo volante ali, mas com as características muito parecidas com o Alisson, só que faz gol. Então, assim, se o jogo tiver complicado para o São Paulo, não é um cara que vai mudar as características, como por exemplo o Eck, que é um jogador de velocidade.
Também ele vem para uma posição que eu acho que não é prioritária. E aí essa questão, né, interessante assim, da análise do São Paulo, porque prioridade era centroavante, São Paulo não conseguiu, nesse meio todo sai um lateral esquerdo e agora a gente perdeu, né, um treinador. Então olha as prioridades que tem. Então o cara vem para o meio canto onde a gente tem uma penca. Vai lembrar que a gente ainda tem Luan, a gente tem Gabriel Neves, né, a gente tem o Mendes, enfim, todos aí que nem se representaram, estão liberados, pelo menos estavam liberados, né? Então, não sei como é que vai ficar agora. Mas a questão é que é muito de si. Então, assim, é um bom reserva se vier de início pro Aço, não muda as características, né? Mas, assim, quando eu tinha até pensado, falar, se a gente pensar, se fosse Dorival, ele tinha a possibilidade de botar ali um 4-3-3 com o Pablo Maia como mais centralizado, Bombadilha e o Aço, e aí você abrir os pontas, coisa que ele não fez com o Lucas. Bota o Lucas na direita, o Eck na esquerda e talvez centroavante Caleri. Porém, isso era na época do Dorival, pensando no Dorival, o próximo técnico que vinha a gente sabe. Então é cheio de si, mas o valor de mercado está coerente, é um jogador jovem, pode se encaixar no São Paulo, né? Então vou fazer dinheiro. Então, por todas essas circunstâncias, eu ainda tendo a ser uma contratação vantajosa. E o São Paulo pagou. É bom ver quando o São Paulo paga, né? E como eu falei nos outros vídeos, você que não acompanhou, a gente tem uma série, né? Finalizando até que a gente tem uma série de contratações, já falando do Eric, já falando do Luiz Gustavo, eu vou deixar aqui o link na descrição. A gente sempre falou que o São Paulo estava vivendo de oportunidade de mercado, e isso não é bom. Quando o São Paulo desembolsa dinheiro, isso é interessante, beleza? Então vamos esperar que essa contratação dê certo. Fechando aqui o vídeo, né, essa parte do Bombadilha, a terceira contratação, o São Paulo está aí na iminência, se já apresentou o Ferreirinha, a gente vai falar sobre isso também, mas vamos falar do assunto do momento, que é o Dorival. E aí, pessoal, eu começo falando assim sobre duas análises. Primeiro, a análise do Dorival. Eu acho que assim, essa saída dele vai ficar um pouco assim, meio parecido com. Alguns vão falar como se fosse Caio Paulista, por ser ingrato, Judas, enfim. Mas a verdade é que o Dorival vinha de bons trabalhos, sempre fez bons trabalhos, mas vinha numa sequência muito boa. Pegou o Ceará, né, fez um bom trabalho, foi pro Flamengo, foi campeão, foi renegado ali no Flamengo e o São Paulo, né, depois de um tempo, prontidão, deu a mão. O Dorival entra para a história, ganhar a Copa do Brasil, fica muito visado. E o sonho de qualquer treinador é ir para a seleção. E foi isso que aconteceu com o Dorival. É complicado a NASA, acho que ele não deu o aval primeiro assim, porque a CBF é uma bagunça, né? Enfim, do jeito que ela tá. E assim, eu vou deixar, se eu conseguir achar, eu vou deixar um link aqui. A CBF, pessoal, eu estava vendo, né, as questões dos presidentes, ela é uma das instituições mais corruptas, né, mais indôneas que existe aí no mundo esportivo. De presidentes aí que afastados do futebol, envolvidos em escândalos. Eu vou deixar esse link aqui se você tiver curiosidade, clica ali e vai ver. Então assim, o Dorival vai nesse ambiente. Então isso que pesou como dúvida do Dorival, só que é um sonho do cara, né? E talvez ele não tivesse outra oportunidade. Então, por lado do Dorival, fez bem acertar, claro que tem essa questão. E aí eu acho que é parecida com o Caio Paulista por causa da identificação. Se fosse um técnico que tivesse identificação, talvez ele pensasse mais e não fosse. Não é o caso. No lado do São Paulo, é muito triste. Eu vou ser sincero a você que quando eu vi a notícia, eu fiquei muito triste. Porque, assim, é um cara que já venceu com o São Paulo, já entrou para a história. Que depois que acabou ali o 2023 com o título, o São Paulo se organizou com tudo, planejou com tudo com o Dorival. Você faz um planejamento e aquilo é praticamente jogado fora. É difícil imaginar que vem um técnico agora, né, e consiga chegar e, vamos dizer assim, colocar o São Paulo da mesma forma que o Dorival colocou. É muito difícil, não vamos se iludir. E tem toda a questão dos jogadores que foram contratados. Eu acho que os jogadores contratados, tudo bem, chega ali, qualquer técnico, era coisa nova para eles. Mas e dos que foram afastados? Que quem afastou, quem disse que não queria, o caso do Luan, Gabriel Neves, que a gente falou, quem disse que não queria era o Dorival. Olha que contexto complicado aqui que ficou o São Paulo. Então, mas assim, vida que segue. A grande questão agora, pessoal, é quem vai vir para substituir o Dorival. Porque no mercado brasileiro, no cenário brasileiro, não tem um técnico melhor do que o Dorival. A grande verdade é essa. Só para vocês verem um pouco de informação que eu vi aqui, parece que já foram soldados o Vojvoda negou o São Paulo, que é assim, o Vojvoda foi procurado por muitos times, não quis, né? Não ia vir para o São Paulo, né? Por mais que o São Paulo seja uma grande vitrine. Só lembrando um pouco aqui que eu vi a torcida, o presidente da torcida independente, da Dragões, né? Quem não lembra, o Osório estava no São Paulo, grande vitrine, foi para a seleção do México. O Baldo também, depois foi para a seleção argentina. Rogério, quando estava aqui, já estava se especulando. E Dorival, porque o São Paulo é um vitrine mundial.
Então, a questão é esse substituto. No Brasil, eu acho que não tem. Vojvoda já não aceitou, né? Então, São Paulo fica numa situação complicada. E aí, agora, da diretoria, Muricy, né? Enfim, toda a cúpula aí que envolve no São Paulo vai mostrar o serviço, né? O Casais. Porque, assim, algumas pessoas criticam essa diretoria. Eu acho que sim, tem alguns erros. Só que os acertos são muito mais efetivos ou produtivos para o São Paulo, né? Ganhando títulos, que eu acho que é o principal, e tentando arrumar a casa. E agora tem mais uma vez a oportunidade de se provar, porque, como eu disse, não tem técnico aqui no Brasil que eu acho que estava a nível do Dorival, vai ter que buscar um fora, filosofia fora, tudo diferente, né? Que eu digo fora, mesmo sendo um estrangeiro que esteja aqui no Brasil, tem que entender o contexto do São Paulo, né? De dificuldade financeira, né, entender a questão das bases, da base, é um time que tem uma base muito forte, né, enfim, a torcida muito vai sempre apoiar o time, está muito lá, mas cobra demais, então é uma situação complicada que a gente espera que se resolva da melhor maneira possível, beleza? E é isso que, enfim, e as pessoas vão, né, enfim, como eu falei, até é uma questão de identidade, só que o São Paulo continua, é uma entidade muito forte e com certeza sua torcida vai estar do lado do São Paulo mais uma vez nessa situação, beleza? Então é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o vídeo, né? Se vocês gostou, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, com familiares, com todo mundo. E vamos ver como é que essa semana vai se desenrolar com todas essas questões para a gente, beleza? Uma ótima semana para todos arretados e fiquem com Deus.